Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos, amém? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui, nessa casa. E eu posso ser para alguns até repetitivo, mas existe algo que o Senhor me ensinou, que uma das virtudes do cristão é gratidão. O cristão que não sabe ser grato a Deus, ser grato às pessoas, obrigado, minha irmã, que exerceram uma grande influência na nossa vida, esse cristão, ele precisa rever o conceito. Quando você se deparar com algum cristão que, ou melhor, que diz ser cristão, né? E ele não tem algo chamado gratidão, infelizmente ele precisa rever o conceito dele. E eu sou grato a Deus, como eu disse a princípio, eu quero ser sempre grato, repetitivo nas minhas palavras, todas as vezes quando há oportunidade de estar aqui na Comunidade Livre. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Diego, juntamente com o pastor Marco Antônio, que exerceram uma grande influência em minha vida. Me lembro quando a igreja iniciou, nós tivemos um pouco, né, da participação da igreja aqui, e uma das coisas que, inclusive, eu ia fazer isso, pastor Diego, hoje, na correria, era para mim trazer o meu diploma, meu certificado de pastor ordenado aqui na Comunidade Livre, e também eu ia trazer, só para deixar registrado isso, a minha carta de recomendação, na época da gestão do pastor Marco Antônio, quando estava na frente do trabalho, antes do pastor Diego. Eu queria ressaltar isso, pastor Diego. Eu tenho essa carta de recomendação reconhecida em cartório, onde que a Igreja Comunidade Livre, ela abriu, né, a instituição, e eu tenho registrado isso. A carta sair debaixo da bênção, em primeiro lugar de Deus, e também da bênção dos meus pastores, pastor Diego e pastor Marco Antônio. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? E esses dias eu estava compartilhando com uma pessoa, pastor Diego. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Segundo livro de Reis, por favor. Eu estava compartilhando com uma pessoa, segundo livro de Reis, capítulo 4. Essa semana eu quero assim privar o nome dessa pessoa, né? Na verdade, de um casal, né? E falei para eles assim, olha, aqui na Zona Norte, se é para mim retornar a ser um pastor auxiliar, o que está no meu coração, né, que estaria no meu coração, seria a Comunidade Livre em Cristo. Por quê? Porque eu conheço a história da igreja, e eu sei que ela tem prevalecido dentro das bases da palavra de Deus, e também por sentir muito familiarizado, estar em casa, que nós temos frutos, né, irmão Paulo? Temos frutos que Deus manifestou aqui, temos aqui a bênção impetrada pela liderança da igreja, e também tem as minhas irmãs, né, a Ana Paula, que está nos acompanhando, a Ila, né, outros que têm participado dessa igreja, e as minhas irmãs têm sido abençoadas. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Diego, por todos os pastores docentes aqui, os presentes e não presentes, por tudo que tem feito pela vida da minha família. Amém? Todos acharam o livro 2 Reis, capítulo 4? Leamos então a palavra do Senhor. E certa mulher viúva e um dos discípulos do profeta
clamou Eliseu, dizendo: o meu marido, o seu servo, está morto, e o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. E Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa senão um jarro, ou seja, um vaso com um pouquinho de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestado vasos vazios a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Depois entra em casa, fecha a porta entre você e seus filhos e derrama o azeite e todos aqueles vasos e põe à parte os que foram ficando cheios. E a mulher foi embora, dali fechou a porta atrás de si e seus filhos e lhe passavam os vasos, e ela o enchia. E quando todas estavam cheios, ela disse a um dos seus filhos: trague-me mais um vaso. Mas ele respondeu: não há mais vaso nenhum. E o azeite parou. Então ela foi ter com o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e você e os seus filhos vivam do que sobraram. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: olha, viver da sobra de Deus. Amém? Podeis assentar. Irmãos, eu estava perguntando ao Senhor qual seria a proposta dele para a nossa vida essa noite aqui. O que de fato o Senhor gostaria, o que nós poderíamos trazer, compartilhar com os irmãos. Lembrando, pois, que a palavra de Deus, quando todos nós que temos a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor, sabemos que a palavra ela fala primeiro com a gente. Primeiro ela vem ao nosso encontro, ao nosso favor. E depois vem para aquele que nos ouve. E aí eu indagava ao Senhor e confesso que eu tinha uma outra palavra para ministrar nessa noite aqui. E eu ia falar sobre profetizando ao meio ao caos. Confesso para os irmãos. Mas chegou aqui, o Senhor me direcionou a essa palavra. E se Ele nos direcionou para essa palavra, porque alguém aqui precisa de um direcionamento. Precisa receber algo da parte do Senhor. E nessa noite, olhando para esse texto, nós olhamos aqui um quadro de uma mulher viúva, perdeu o esposo e agora chega um dia, veio os cobradores para cobrar uma pendência que o seu esposo tinha feito. Só que o esposo dessa mulher, ele tinha algumas virtudes. E a primeira virtude que eu vejo é que ele era discípulo de profeta. Ele estava estudando para ser profeta. Ele fazia parte de uma escola de profeta, porque naquela ocasião existia 3 escolas. Era em Gilgal, em Betel, em Jericó. 3 escolas. E nessas 3 escolas, Eliseu estava como reitor dessa escola. É como, me permita-me aqui, pastor Diego, está aqui o pastor Diego, aí tem as filiais. E as filiais têm aqueles que estão lá debaixo da liderança do pastor Diego. Então são escola. Na verdade, a igreja é uma escola. Na verdade, todos os dias nós temos que aprender. Todas as vezes, quando eu e você nos colocamos à disposição para ir para a casa do Senhor, nós temos que ter essa finalidade, esse propósito. O que é que Deus vai me ensinar nessa noite? O que é que o Senhor quer falar comigo? Através de Deus pode falar através de um hino, ou de um testemunho, ou de uma oração profética. Deus pode falar através da palavra. O mais importante é que quando eu e você saímos de casa, temos que sair com um propósito, disposto
a ouvir não aquilo que nós queremos ouvir, mas disposto para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Quem está comigo, levanta a mão, diga glória a Deus. Então a palavra do Senhor nos ensina que o quadro aqui era que este marido dessa viúva, ele era um discípulo, mas veio uma situação de morte, de perca, veio a falecer. Ele não cumpriu o resto da vida como esposo, mas aprove a Deus. A gente vê, observa que houve uma vontade permissiva da parte de Deus que este homem morresse, mas esse homem ele deixou um legado. E qual era o legado? Ele temia o Senhor. E como nós podemos ver isso? O testemunho da esposa. Sabe, irmãos, todos nós um dia vamos partir dessa vida para outra. E nós precisamos parar e fazer uma avaliação diária, constante. Fazer um monólogo conosco, é dialogar conosco e perguntar, partindo dessa vida, como que as pessoas vão lembrar de nós. Você já parou para meditar nisso? O que é que nós, na nossa jornada, na nossa caminhada de fé, o que é que nós estamos construindo? O que é que nós estamos fazendo? Como que nós queremos que as pessoas nos lembrem, recordem de nós? E aí nós precisamos parar e nos posicionar, entender que existe uma responsabilidade que está sobre mim e sobre você, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. E as pessoas estão olhando para nós e observando nossa atitude, nosso comportamento, a forma que nós agimos, a maneira que nós procedemos, não somente na igreja, mas também diante da sociedade. Vocês estão entendendo? Há uma responsabilidade que está sobre nós. Mas é interessante que esse homem ele deixou um legado. E aqui de repente acontece uma situação que a sua esposa agora é cobrada. Está sendo cobrada por uma pendência que foi feita pelo esposo. E agora? Só que naquela ocasião, para pagar as dívidas, os filhos tinham que trabalhar como escravo por um determinado período. Só que naquela ocasião, existiam alguns credores que eles cobravam além daquilo que era para cobrar. Na verdade, irmão, naquele tempo já existia agiota. Essa é uma verdade, né? Tanto que a Bíblia é bem clara e contundente. Quando você lê lá em Provérbios, fala sobre, né, o mal que existe da pessoa cobrar injúria, ou seja, cobrar naquilo que não é devido, né? Na verdade, a gente sabe que o maior agiota hoje já foi comprovado, né, que os maiores cobradores não é nem aqueles que cobram, tem uns que cobram com vida, né? Se o cara não pagar, tem que morrer, né? Mas o maior cobrador, infelizmente, são as redes bancárias. Se eu estiver errado aqui, alguém me corrija, por favor, mas não tem como, essa é a realidade. E aí nós vamos observar que eles cobram da mulher a dívida, só que dá a entender que os filhos não foram, está aqui claro que os filhos não foram trabalhar, já para quitar a dívida que foi feita. Era necessário que ela tinha um prazo de tempo para quitar a dívida. E a história nos diz que essa mulher, numa situação que ela estava vivendo, eu não tenho nenhuma dúvida, pastor Diego, que essa mulher estava em um conflito muito grande, emocional. Ela estava muito triste, além da perca do esposo, agora vai perder os filhos. As irmãs que são mães aqui, levanta a mão. Obrigado. Imagine você na situação dessa mulher. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? De que forma você ia agir diante de uma situação calamitosa como essa mulher está vivendo?
E ela viu que a única alternativa para sair dessa situação era necessário buscar uma resposta. Deixa eu profetizar, se você crê em profecia, levante a sua mão. Se você crê em profecia, o melhor lugar para receber a resposta de Deus, você está no lugar certo. É na casa do Senhor. Essa mulher, ela vai buscar uma resposta através do homem de Deus, que representava ali o Senhor, o arauto de Deus, a voz de Deus. E ela vai e lança a situação que ela estava passando por ordem familiar, por perca ali naquele momento dos filhos, que precisava de cumprir compromissos pendentes, que não foi ela que fez, foi o esposo. E ali naquele momento ela vai e leva diante do homem de Deus, e quando ela lança diante do homem de Deus, dá a entender aqui o que a palavra de Deus diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, como diz o Pedro, dizendo para mim e para você, se você está diante de uma situação que você não sabe resolver, quando eu e você estamos diante de um caos, de uma situação que nós não sabemos resolver, a melhor coisa que tem, irmão, é entregar nos pés do Senhor. E eu quero declarar isso na sua vida. Levante a sua mão. Você está no lugar certo. Eu não sei o que está afligindo o teu coração, eu não sei o que está abatendo, o que está roubando a tua paz, a tua alegria, a satisfação até mesmo de dormir. Nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Vale a pena lançar aos pés do Senhor, porque Ele está aqui para resolver. Quem crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Eu nunca vi uma pessoa procurar o Senhor diante de uma situação que não sabe resolver, diante de um conflito em qualquer área, e ela chega diante do Senhor e o Senhor não resolver. Sempre o Senhor vai dar uma alternativa. E Deus, nessa noite, Ele tem estratégia para servos do Senhor aqui. Ele tem sabedoria para dar para filho deles aqui. Quem crê nisso, levante a mão, exalte o Senhor. A palavra do Senhor diz que ela, quando ela compartilhou com o homem de Deus a situação, ela falou para ele o que estava acontecendo, que estava prestes a perder os filhos. O homem de Deus fez uma seguinte pergunta para ela, e é aí que está a essência do segredo da resposta de Deus. É nós abrir a nossa boca e declarar o que está acontecendo. Mas algo também que nos chama a atenção é que quando o homem de Deus fez a pergunta para ela, o que eu hei de fazer por você? O que é que você tem em casa? Ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão um vaso com um pouquinho de azeite. Escute o que eu vou falar para você. Deus, Ele está acostumado a fazer do nada o tudo. Quando eu e você estamos diante de uma situação e nós não vemos saída, Deus, Ele sempre vai entrar, agir de uma forma que eu e você menos esperamos. Você crê assim? Você pode dizer graças a Deus? Eu posso ouvir um aleluia por essa verdade? É assim, irmão, que eu e você devemos acreditar. O que nos sustenta na presença do Senhor é a nossa fé. A fé é o firme fundamento das provas das coisas que não se vê, mas que se espera. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós estamos vivendo uma época, um tempo profético, pastor Paulo. Nós estamos vivendo um momento que nós precisamos acreditar, embora o que aconteceu no cenário nacional brasileiro, nós precisamos entender que fomos chamados para ser homens e mulheres de fé. Em qualquer circunstância, em qualquer situação que nós estamos vivendo, nós não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. A minha fé e a sua fé tem que estar baseada no Senhor, não é no homem, não é algo do que perdeu ou do que ganhou, mas sim
naquele que está no governo de toda a situação. Ele está aqui nessa noite, você crê? Adora o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que essa mulher, ela declarou que tinha para o homem de Deus, e ele deu uma palavra para ela, deu uma palavra de ordem. Qual foi a palavra de ordem? É que ela fosse diante dos vizinhos, pedisse vasos emprestados. Parece uma coisa que pode, uma pessoa com dívida e ainda fazer empréstimo. Coisa, não tem nexo, né? Humanamente falando, né? Como é que pode uma pessoa que está endividada, presta a perder os filhos, mas de repente ela vai buscar a resposta de alguém que ela tinha uma esperança, demonstrou uma esperança que ia dar uma palavra rema, ou seja, uma palavra revelada, uma direção para ela, e ela de repente ouve uma palavra dizendo: vai, pede vaso emprestado a teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. Irmão, você não vai ver, ao decorrer do texto, essa mulher questionando. Sabe qual é o mal de muitos de nós? É que nós temos a mania de questionar quando Deus dá uma palavra de ordem. Se nós não tomarmos cuidado, nós entramos no por quê? Mas por quê? Mas como? Irmãos, quando Deus ele fala, ele cumpre com a palavra dele. Você crê nisso? Deixa eu profetizar. Deus profetizou algo para a sua vida, disse que vai fazer coisas grandes na tua vida. Deus prometeu alguma coisa. Quem recebeu alguma promessa da parte de Deus aqui? Olhe para mim agora, olhe para mim. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não falaria, falaria ele, não cumpriria. A palavra do Senhor diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu posso ouvir um aleluia? Eu posso ouvir um glória a Deus? Essa mulher estava debaixo de uma palavra, e tem mais, e de uma promessa. E qual era a promessa que ela tinha, pastor Hinaldo? Alguém fala? É que Deus tem um negócio com viúva, irmão. A Bíblia fala que Deus, ele cuida das viúvas e dos órfãos. Existe algo aqui sobre essa mulher, que ela estava debaixo de uma lei, e a lei chamada lei do reconhecimento. Irmão, não tem como alguém querer quebrar uma lei que foi estabelecida por Deus. Essa lei é bíblica, ela existe, chamada lei do reconhecimento. Você sabia que você está debaixo? Quem é filho aqui mais velho em uma casa? A Ira está me assistindo, né? A diaconisa ela está me assistindo agora, né? Ela é a irmã mais velha, entre nós que éramos em 7, agora somos, né, em 6, né? A Ila é a nossa primeira irmã. Você sabia que todo primeiro filho tem uma bênção sobre ele? Desculpa, pastor Diego, se não me falha a memória, o mais velho é o irmão na sua casa, não era? Humberto, né? O Gilberto, né? Roberto. Mas você sabia, me perdoe, tá? Mas eu imaginava que era o irmão, com todo respeito, né? Mas observe, se tiver alguém aqui que na sua casa, você é o primeiro da sua casa, você sabia que você está debaixo de uma lei de reconhecimento? E você tem uma autoridade sobre você, estabelecida por Deus, de abençoar os teus demais irmãos. Quem pode dizer amém? Cadê os irmãos mais velhos? Amém? Então você está debaixo de uma ordem, você está debaixo de uma lei, e é bíblico. Essa mulher aqui estava debaixo de uma lei. E qual era a lei? É que Deus, ele cuida das viúvas e dos órfãos. Você acha que Deus ia dar as costas para essa viúva? De hipótese alguma. Observe, a palavra do Senhor diz que essa mulher, em nenhum momento, irmão, ela questionou o homem de Deus. O que ela fez? Ela obedeceu. Diga comigo, ela obedeceu. Irmão, não existe milagre na vida de nenhum de nós, se nós não praticar a lei da obediência. Olha, a pessoa pode fazer corrente de campanha, né? Eu disse uns dias atrás para uma determinada irmã, falei, irmã, uma das coisas que Deus me libertou foi de campanha. Eu só faço campanha agora de oração para mim, eu orando por outras pessoas,
mas eu fui liberto dessa questão de campanha. Olha que eu era um campanheiro, né? Pastor Diego lembra disso, né? Fazia muitas campanhas, né? Atrás de campanha, mas eu entendi, irmão, que campanha, por que Deus me libertou? Eu entendi que campanha estava servindo de moleta para muitos crentes. E, na verdade, a campanha, no original, se for buscar nos antigos anais da história, as campanhas que eram feitas era justamente com o alvo de ganhar outras pessoas para Jesus. E aí o que acontece? Por causa desse negócio de campanha, muitos cristãos se tornam, sabe o quê? Infelizmente, desculpa a expressão, mas é uma realidade, são pessoas que vivem de programas de campanha na igreja. E eu aprendi que quem vive de programa é prostituta. Então, infelizmente, há muitas pessoas que estão vivendo uma vida cristã, se prostituindo, na verdade. Eu vou na igreja se Deus vai me dar isso. Há na questão da barganha. Eu e você não devemos buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele representa para cada um de nós. A base cristã é essa, irmão, né? E isso aí, irmão, foi um choque para mim quando eu fui confrontado pelo Senhor, que era necessário me libertar disso. Confesso para os irmãos, eu estou vivendo melhor, um cristianismo mais saudável, de uma vida cristã mais genuína, entendendo que o mais importante na nossa vida não é ter, é ser. Quem quer ser aqui para o Senhor um cristão melhor? Levante a mão e diga, eu quero. Então, para ser irmão, precisa ter uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de santificação, uma vida de dedicação ao Senhor, entendermos que o propósito é maior do que a emoção. Porque campanha só vive a emoção. Passou os dias de campanha, acabou, né? Oba, acabou. Aí pode ver, pode observar que alguns, eu acho que o pastor Diego vai lembrar, alguns irmãos vão lembrar, que quando acabar a campanha, algumas pessoas sumiam da igreja. É que a gente vive de emoção. E o cristianismo não é nada disso. E aí nós vamos observar que essa mulher, ela exerceu a palavra obediência. Mais uma vez, diga comigo, obediência. Escute, ela não questionou, e o mal de muitos de nós, irmãos, estamos prestes a receber algo de Deus, nós temos a mania de questionarmos. Nós temos a mania de ficar perguntando por quê, e a pergunta não é por quê, é para quê. Essa mulher, você vê que ela não questionou. O que ela fez? Ela foi pedir o vaso emprestado para quem? Para quem? Para o vizinho. E aí me ensina outra coisa aqui. Essa mulher tinha comunhão com os vizinhos. Essa mulher tinha uma verdadeira koinonia, né? Nós cantamos aqui, né? Me lembrei, nos tempos antigos, nós cantávamos muito assim, né? Somos corpo, assim, bem ajustado, né? Comunhão, koinonia, ligação, irmão, não existe, sabe? Você não vai correr o fluxo daquilo que Deus tem para a sua vida, se você não praticar a comunhão com os outros na igreja. Essa mulher aqui, nós não vamos ver em nenhum momento os vizinhos dizendo, eu não tenho que emprestar para você nada. Ninguém negou nada para essa mulher. Muito pelo contrário, a casa dessa mulher ficou cheia de vasos. E era tudo quanto era canto. Não sei como tinha casa, mas uma coisa, a Bíblia fala que a casa dela ficou cheia de vasos. E a Bíblia nos diz que essa mulher, ela estava debaixo de uma ordem. E qual era a ordem do homem de Deus? O que ele falou para ela? Que era para entrar na casa dela, pegar vasos emprestados, seus vizinhos, vasos vazios. Irmão, porque Deus, ele está acostumado a operar onde não existe do nada, ele faz o tudo. Você pode declarar isso na vida do teu irmão? Você tem coragem de falar isso para ele? Falar assim, do nada, Deus vai fazer o tudo. De onde você menos espera, o sobrenatural vai acontecer. Quem crê, levanta a mão, glorifica o Senhor. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela estava debaixo de uma palavra de obediência. E ela entendeu, ela disse, pegar vaso emprestado. Pegou. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta sobre si, sobre os teus filhos. E ela fez isso. Porta fala de segredo. Quarto fala de intimidade.
Quem crê que Deus está disposto a fazer milagre na sua vida aqui? O sobrenatural. Mas há um convite da parte de Deus nesse momento caótico, ou seja, nesse momento que o cenário que nós estamos vivendo hoje. Eu quero fazer um convite para você. O convite é: entra no quarto. Entra na intimidade com Deus. Fecha a porta do teu quarto. Quando fala de fechar a porta, fala de prudência, fala de vigilância. Busque a Deus em intimidade. O fato de você estar aqui nessa noite, alguns não puderam vir por motivo de força maior, nós entendemos, alguns que estão nos acompanhando pela internet. Mas você está de parabéns, porque você esforçou para estar aqui. O que é isso? Para buscar intimidade com Deus. Existem pessoas aqui, pastor Diego, não é o que eu acho, eu tenho certeza, que estão vivendo uma situação em busca de um milagre de Deus, de um sobrenatural, de um milagre de multiplicação de alguma área da sua vida. E Deus está dizendo aqui nessa noite: você veio no lugar certo. Aleluia. E Ele tem multiplicação para a sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que essa mulher, ela exerceu o que o homem de Deus falou. Em nenhum momento ela questionou, ela não deixou de praticar o que o homem falou. Ela entrou dentro do quarto, pegou os vasos, fechou a porta e ela, conforme ela ia passando ali o pouco de azeite que tinha na sua casa, ela ia derramando sobre os vasos que estavam vazios. E a palavra de Deus diz, e conforme ela ia derramando, os vasos iam transbordando. Deixa eu declarar isso para você. O que Deus tem para mim e para você, quando você menos esperar, é algo transbordante, que vai surpreender a muita gente. Primeira pessoa que o Senhor vai surpreender é eu e você, irmão. E o restante é aqueles que estão em volta de nós. Quem recebe isso, levante a mão, exalte o Senhor. É de onde você menos espera, o milagre de Deus vai acontecer. De onde você menos espera, Deus sempre vai criar uma situação. Ao meio, a situação que você esteja passando. Há pessoas que estão vivendo aqui uma situação dificílima na sua vida. Mas o Senhor está disposto nesta noite a fazer o que eu e você menos esperamos. Por quê? Para que o nome dele seja glorificado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quem crê nisso, levante a mão, exalte ao Senhor, porque é uma palavra rema sobre a nossa vida nessa noite. E aí as escrituras nos ensinam, e quando ela exerceu tudo, irmão, ela foi enchendo os vasos que estavam vazios, foram transbordando um a um, até chegar ao ponto de dizer: traz mais um vaso para um dos filhos. Deixa eu voltar aqui, eu preciso voltar a falar uma coisa que não posso ser omisso. Irmão, vê a importância dela ter comunhão com os vizinhos? Você vê que eu e você, nós não vamos a lugar nenhum se nós precisamos depender um do outro. O milagre aconteceu, irmão, porque teve a participação de terceiro. O fato de você estar aqui hoje glorificando o Senhor, através de você a bênção de Deus vai ser liberada na vida do teu irmão, e você liberando a bênção de Deus, o teu irmão liberando a bênção de Deus na sua vida. Você crê nisso? Levanta a mão e diga glória a Deus. Então, irmão, nós não vamos longe se nós não entendemos essa realidade da dependência um do outro. Dependemos um do outro. Ninguém aqui é insubstituível. Nós dependemos um do outro. Para nós avançar, para nós romper, para ver grande coisa da parte de Deus, nós precisamos entender que precisamos, em primeiro lugar, de Deus, mas nós dependemos um dos outros. Amém ou não amém? Agora observe que essa mulher, ela tinha boa relação com os vizinhos. O milagre aconteceu porque ela tinha boa relação com o vizinho. Agora uma pergunta que não quer calar, por isso que eu tive que voltar aqui a algo que me incomodava. Como é que está sendo as nossas relações com nossos vizinhos? Como é que está sendo as nossas relações com nossos irmãos dentro da igreja? Paramos para pensar, e a história nos diz isso, que essa mulher, além, quando ela começou a executar o que o homem de Deus falou, colocar em prática, e começou a derramar os vasos, o azeite sobre os vasos que estavam vazios, até chegar ao ponto de dizer assim: traz mais um vaso. E um dos seus filhos respondeu: acabou o vaso.
E a Bíblia nos diz, e o azeite parou. Na tradução antiga, eu gosto da tradução antiga porque existe vírgula. Quer dizer, continuidade, vírgula. Se você pegar as traduções antigas, você vai ver que nesse texto, diz assim, e o azeite parou. Não é que acabou, é que parou. Por que parou? Porque não tinha mais vaso. Porque enquanto tivesse vaso, ainda teria mais azeite. Mas vamos transportar para hoje aqui? Irmão, acabou os vasos lá. E parou o azeite lá. Sabe para quê? Para dar continuidade aqui, porque aqui tem vaso. Cadê os vasos do Senhor? Levante a sua mão. Você é vaso do Senhor? Então essa palavra é para você. A palavra de Deus diz que o azeite começou a ser derramado, parou os vasos, acabou o vaso, parou o azeite. E a palavra de Deus diz claramente que ela foi dar testemunho. Isso é palavra profética para alguém aqui. Escute, antes do fechamento deste ano, alguém, pastor Diego, vai dar um grande testemunho nesse lugar aqui. Não importa o cenário brasileiro que esteja acontecendo. Você sabia que no início da pandemia, lá no Rio de Janeiro, no início da pandemia, foi justamente os primeiros meses que eu prosperei, que eu conquistei coisas. Você acredita nisso? Prosperei assim de uma forma tremenda. Deus abriu porta de uma forma extraordinária. Comprei carro no meio à pandemia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Agora, irmãos, observe que essa mulher aqui, ela nos ensina algo muito interessante. É que ela foi dar testemunho. E é isso que eu quero declarar aqui para alguns aqui, pastor Diego. Vai ter crente que vai dar testemunho aqui. Porque você não está brincando de vir para o culto. Eu vou lá na igreja assistir culto. Não, você não veio assistir culto. Você veio participar. Igual os irmãos que estão em casa, estão participando do culto. Eu vou assistir o culto. Não, você está participando do culto. Você está cultuando ao Senhor em casa. Amém ou não amém? E aí nós vamos observar que essa mulher, ela foi dar testemunho. Declara isso para o teu irmão, fala assim, prepara, tu vai dar testemunho. Amém ou não amém? Tu vai dar testemunho. Olha, eu não quero que ninguém torça a palavra que eu estou falando aqui. Escute, algumas pessoas que aqui se encontram, ainda esse ano, vai dar testemunho, segundo a palavra do Senhor nessa noite. Quem crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Mas se não for você, irmão, espere, porque o milagre vai chegar. A bênção está a caminho, mas o segredo é, para dar testemunho, obedeça. A essência toda da palavra está em obediência. A essência toda da palavra está em atitude. Você tem uma atitude, queridos irmãos, que pode até mesmo desagradar alguns. Para agradar a Deus, tenha uma atitude de fé, de ousadia. Deus está em busca de homens e mulheres que estejam dispostos, estejam prontos para ter uma atitude que faça a diferença. Quem crê assim, diga glória a Deus. E para mim finalizar, nós vamos observar que essa mulher foi lá e compartilhou o milagre que tinha acontecido. E o homem de Deus olhou para ela, mas eu não vejo mais essa mulher, pastor Diego, chegando para o homem de Deus, o profeta Eliseu, chorando de tristeza. Não, ela chega já alegre. Ela chegou no início compartilhando o homem de Deus, chorando, mas de tristeza. Mas ela estava debaixo de uma promessa, sim ou não? Ela estava debaixo de uma lei chamada lei do reconhecimento. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é que essa mulher, ela estava ali naquele momento, se cumprindo na sua vida o que diz lá em Salmo: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas agora ela chega ao homem de Deus e vai e compartilha ali, já chorando de alegre, não mais triste, não mais abatida. Deus está dizendo para alguém aqui: Ele está vendo as tuas lágrimas, Ele está vendo a tua dor, Ele está vendo o teu sofrimento, Ele sabe o que você está passando, mas Deus manda dizer: Ele está no governo, no domínio de toda a situação.
Ele não está assim ausente, muito pelo contrário, quando você menos espera, o Senhor ele está agindo em teu favor. É que Deus ele tem, irmão, costume, é costume dele, é hábito dele, de trabalhar em silêncio. Você crê nisso? Levanta a mão e diga glória a Deus. E aí o fechamento da palavra, que quando ela dá o testemunho para o homem de Deus, o homem de Deus dá uma ordem para ela. Qual foi a última ordem? Vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos vivam do resto. Irmãos, eu fecho a Bíblia agora, para você saber que eu estou terminando. Vou falar para você. Você entende o que é resto de Deus? Viver do resto de Deus? Você tem noção do que é viver da sobra de Deus? Alguém fala, mas e Deus tem sobra? É, irmã, porque a sobra de Deus nunca se acaba. Quem crê nisso, levanta a mão e diga glória a Deus. Irmão, a sobra, o resto de Deus é diferente do resto do homem. Escute, conforme essa mulher, ela se tornou uma grande empreendedora individual. Vamos dizer assim, né? Ela se torna uma empresária. O melhor azeite da região era o dela. Não é o que eu acho, porque eu não sou formado em astrologia. Eu tenho certeza, porque tudo que Deus faz é com excelência. Eu vou profetizar, levante a sua mão se você crê nisso. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é com excelência. Vai surpreender muita gente. Quem crê nisso, levante a mão, glorifique o Senhor. É de excelência para que o nome dele seja glorificado. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho certeza, não é o que eu tenho certeza que eu vou falar. Conforme essa mulher dessazia do azeite, as pessoas iam de longe para comprar o azeite dela, pastor Paulo, o azeite era multiplicado, não acabava. Conforme ela ia vendendo, ia se multiplicando. E é assim que Deus faz. É quando você menos espera, está acabando, Deus vai multiplicando. Você crê nisso? Levanta a mão e diga glória a Deus. Eu me lembro, junto com a minha esposa, uma época a gente morava aqui, a pastora Sandra está me assistindo. Deixa eu fazer uma propaganda de marketing aqui, né? I love you, Mr. Brother. Te amo. Está assistindo agora. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro que uma vez nós estávamos numa situação e ela falou assim, olha, o gás está acabando. Quem já viveu isso? Você olhar para o bujão, está acabando, está ficando vermelho. Já está queimando a panela. Quem já viveu isso aí? Ou quem sabe alguém essa semana viveu isso aí? Irmão, eu me lembro que eu dei um chocalhão assim num botijão de gás e comecei a dar uma rajada de glória a Deus. Ali o Senhor multiplica até vir o recurso. Irmão, para a glória do Senhor, ainda o gás durou mais 15 dias, já estava no final. E foi o tempo de eu ter recurso para comprar outro gás. Quando eu estava com recurso na mão, acabou o gás. Você crê que Deus faz isso? Você crê que o seu Deus é um Deus de milagre? E que você não está perdendo tempo aqui? Levanta a sua mão, glorifica o Senhor. Você não veio nessa noite perder tempo aqui, irmão. Você veio nessa noite, você não caiu nessa noite aqui de paraquedas. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo te impulsionou para você estar aqui nessa noite. Está certo que alguns, queridos irmãos, para vir hoje foi só pela misericórdia de Deus. Na verdade, na linguagem do pernambucano aqui, veio na base do tabefe de Jeová. Vai para a igreja que eu tenho uma palavra para você. Vai na igreja, vem, sabe, só Deus para ter misericórdia. Mas Deus trouxe você aqui para dizer para você, o que para você está perdido, para Deus é o início de um grande milagre. Com a permissão do pastor Diego, eu convido você a se colocar de pé, a permissão do pastor Diego. E eu quero dizer para você, viver do resto de Deus é melhor. Mas o segredo para viver do resto de Deus, eu e você, irmão, precisamos diariamente, precisamos obedecer a palavra do Senhor. Obedecer aquilo que Deus tem estabelecido. Está debaixo de, não é obedecer algumas coisas, porque tem pessoas que elas só obedecem só algumas coisas. Não, isso aqui é para mim, isso aqui não é. Irmão, palavra de obediência é em geral, no contexto. Eu nunca vi alguém viver o sobrenatural de Deus se ele não viveu uma vida de milagre, ou seja, de obediência. Só vive de milagre, de sobrenatural, é quem procura se esforça para obedecer ao Senhor. Quem sabe você precisa
fazer uma avaliação na sua vida. Você precisa melhorar alguma coisa que você precisa submeter mais ao Senhor, obedecer, estar mais na igreja, ser mais fiel, né? Ter mais comunhão com o seu irmão, né? Alguma coisa Deus falou com você aí que você precisa reajustar, porque a palavra de Deus ela não vem à toa, irmão. Ela vem justamente para nos alinhar. A palavra de Deus é como um prumo, ela sempre quando ela vem com um propósito, amém ou não amém? Ela vem para nos deixar alinhado, para deixar no nível do Senhor. Mas Deus está dizendo aqui que pessoas precisam de um milagre, de um sobrenatural de Deus, de uma multiplicação em alguma área da sua vida. Se Deus falou com você através dessa palavra, eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você, é claro, vem aqui na frente, com a permissão do pastor Diego, pode vir que eu quero orar por você. Você que está diante de uma situação e diz assim: olha, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus manda dizer para você que Ele está te dando uma direção. Continue obedecendo, continue sujeitando a sua palavra, continue crendo, continue buscando ao Senhor, continue perseverante no Senhor, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia, amém? Então, vem mais para cá, irmãos, por favor, aqui na frente, isso, amém? Estenda as suas mãos para cá, oramos por essas irmãs. Se tiver mais alguém aí, fique à vontade, amém? Pai, eu quero nesse exato momento entregar nas tuas mãos, diante do teu altar, Senhor, essas tuas filhas que vieram nessa noite, ouviram a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor abençoe e fortaleça a vida espiritual de cada uma delas. Ó Pai, aquelas que precisam do sobrenatural, de algo, Senhor, o que elas não sabem o que fazer, mas Tu és poderoso, ó Pai, para fazer uma verdadeira multiplicação em áreas da sua vida, e que o Teu nome acima de tudo seja glorificado. Ó Deus, traga, Senhor, o sobrenatural, traga, Senhor, o impossível venha acontecer na sua casa, na sua família. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um dos Teus filhos, abençoa a comunidade livre em Cristo. Ó Pai, o Teu servo anjo dessa igreja, pastor Diego, Senhor, guarda a sua casa, a sua família, guarda, Senhor, aos demais irmãos, congregação, Senhor, visita naquele momento agora, Senhor, nesse momento, a vida do pastor Marcos ali, Senhor, Tapetininga, os demais pastores, guarda, Senhor, a vida de cada um dessa igreja, ó Pai, ao meio, ó Deus, ao cenário que o Brasil está vivendo, ó Pai, o Senhor há de guardar esta igreja, o Senhor há, Senhor, de multiplicar o sobrenatural, mediante a qualquer cenário que esteja o Brasil, ó Deus, o Senhor tem sustentado e vai continuar sustentando essa igreja, porque essa igreja não está olhando para quem ganhou e para quem perdeu, mas está olhando para o Senhor, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Pai, nós acreditamos no milagre, acreditamos que o Senhor há de guardar o teu povo debaixo das tuas poderosas mãos. Ó Deus, eu te peço a tua bênção sobre a vida da minha esposa, pastora Sandra, que está ali no Rio de Janeiro. Ó Deus, a vida, Senhor, dos meus filhos, do Jonathan, do Isaac, do Abraão, da vida das minhas netas, Senhor, estenda as tuas mãos sobre a vida das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, Senhor, guarda a vida de cada um, Senhor, dos meus familiares, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre, amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria. Deus abençoe, irmãos.